Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 21/9/2023. E hoje é dia de atendimento presencial. Meus queridos. Então vamos passar os recadinhos dos atendimentos? Se não chover, não tem previsão de chuva. O céu aqui está lindo e maravilhoso, azulzinho. Espero que não aconteça igual na segunda, que chegou no final da tarde, fechou o tempo e choveu. Porque se chover, não leve pessoas de idade. Eu estarei lá com a bênção divina se nada de errado acontecer. Pode acontecer algum imprevisto? Até pode, mas acredito que não. Meus queridos, o negócio é o seguinte. Vai ter atendimento. Costumo avisar as pessoas para chegarem lá, que eu começo o atendimento às 19 horas, mas eu acabo chegando um pouquinho antes. Eu procuro chegar lá em torno das 18 para não pegar o horário de pico de todo mundo saindo do trabalho às 18. Então eu tento sair um pouquinho antes para chegar lá umas 18 horas. Aí eu arrumo todas as coisas, levo mais ou menos de 15 a 20 minutos para arrumar tudo, passar pano no chão em tudo. As pessoas não podem estar lá aonde eu atendo, porque eu tenho que passar o pano em tudo. E aí só depois que aí coloca todas as cadeirinhas abertas, tudo bonitinho, e aí as pessoas podem chegar e adentrar, né? Então, só para avisar as pessoas. Eu entro com a cara bem fixa, firme na coisa, como se eu tivesse com raiva das coisas, mas não é. Somente para não pegar nada externas, nada externo, vou fazer meus trabalhos. Quando eu estou fazendo meus trabalhos, o pessoal até pega e fala assim: professor, deixa que eu passo o pano, mas não pode. Por quê? Porque eu utilizo o ritual de passar pano como se fosse um ritual de limpeza também, tá? Então é por isso, já tirando a dúvida até de gente que está me ajudando e quer saber por que que não. Então sempre quando for fazer qualquer coisa do espiritual, até umas folhinhas, eu vou recolher as folhinhas. Aproveita que você já vai fazer o serviço e já vai fazendo oração. Vou te fazendo toda a limpeza. Eu uso a vassoura para que tire toda a sujeira que existir, energia ruim, todas as coisas. Aproveita as coisas, tá? As pessoas que fazem as limpezas do dia a dia de casa, faz isso que vocês vão ver a diferença que faz na casa de vocês e até na vida de vocês. Então, atendimento começo às 19, o horário oficial, né? Mas acaba atendendo um pouquinho antes. Eu faço a minha defumaçãozinha com incenso. Quando está acabando o incenso, eu consigo atender de fato. Mas só que antes eu vou, converso um pouco com as pessoas, pergunto um pouquinho das coisas para dar uma bisoiada, ver alguma coisa ou outra, né? Fazer aquela conexão energética com tudo e depois começar os trabalhos. Lembrando que eu não prometo milagre nenhum. Isso daí é vocês com Deus. Eu sou simplesmente uma enxada véia sendo usada pelo espiritual. Eu sou somente uma ferramenta usada pelo espiritual. Se você vai ter a cura ou não vai ter a cura, isso é um problema seu com Deus, não é comigo não. Eu somente estou ali para ser usado pela espiritualidade, mais nada, tá? Então, não é porque teve 10, 20, 50 pessoas que tiveram curas mirabolantes, maravilhosas, uma voltou a enxergar, outro câncer sumiu e as coisas aconteceu. É igual o testemunho de uma senhora lá, falou: olha, Ricardo, onde você fez a cirurgia, ficou uma cicatriz. É visível, eu nunca tive essa cicatriz, você tá com cicatriz, e você nem relou. Falei, pois é. O espiritual tem dessas coisas, tá? Para uns acontece, para outros não. Aí você fala, por quê? Aí você vai conversar com o homem lá de cima. Ah, será que a culpa é minha? A culpa é minha? Olha, se você já tá pensando assim, você já tá errado. Certo? Porque o pensamento da pessoa é: se não foi agora, quem sabe na próxima? Se não foi agora, quem sabe na próxima? Quem sabe na próxima? Quem sabe na próxima? Eu vou falar uma coisa para você. As pessoas que vai na primeira, escuta o primeiro não e já desiste tudo, olha, pro espiritual isso não é muito bom não, viu? Já fica a dica para vocês ou para aqueles que pensam de tal forma, de tal maneira. Meus queridos, a questão é a seguinte. Então eu falei horário, falei algumas coisas, regrinhas. Eu uso lugar emprestado.
Então é a garagem da empresa de um amigo emprestado. Então vocês não podem apertar a campainha da empresa do meu amigo. Não é para apertar, porque são coisas independentes, não é para atrapalhar o trabalho dele. Vocês não podem parar o carro aonde tem garagem. Não para carro aonde tem garagem, porque se vocês atormentar vizinhos, vai ter reclamação e eles vão ter que parar de usar ali, certo? Então, mas azar o seu, azar o meu não. Azar de quem tá doente, porque eu continuo numa lindeza maravilhoso. Queridos, então só essas precauções, não tocar a campainha, não pegar e parar na garagem dos outros. Isso aí é o mínimo. Ai, mas professor, tem que falar, por incrível que pareça, tem que falar, porque o ser humano, ele cresce fazendo tudo errado e acha que o errado tá certo. Por incrível que pareça. É na garagem de um amigo que tem uma salinha na garagem. É ali que eu faço atendimento. Graças a Deus ainda tem ali. Graças a Deus. Só que o detalhe é que é uma rampona, né? Então, é uma bela de uma rampa. Por isso que quando chove eu falo para a pessoa, não leva a pessoa de idade, porque até novo tem perigo de escorregar lá e se estrupiar. Velho então, moço, é cair e já ir direto pro caixão. Porque pensa num negócio brabo ali. Bom, dito isso, o seguinte, local. Ali é Rua José Paterno 173. Por enquanto estou lá. Tem que acompanhar o canal para ficar sabendo se eu vou estar bem, se eu não vou estar bem, se eu vou estar doente, se eu não estou doente. Se eu vou poder ir, se eu não vou poder ir, se eu tive que viajar, se eu não tive que viajar, se aconteceu alguma coisa ou não aconteceu. Porque a gente não sabe dias de amanhã, certo? Então tem que ir acompanhando. Porque sou só eu, infelizmente sou só eu. É um negocinho tiquito e tá ali e a gente vai atendendo. Ok? É o quebra-galho espiritual. Parece que o espiritual gosta dessas coisas, né? Começa tudo como quebra-galho, tudo meio destrambeado. Quem não viu a aula da terça-feira no canal principal, vai lá no canal principal. Outra questão que as pessoas ficam perguntando direto, eu respondo e vou responder de novo. Professor, por que o senhor passa os atendimentos da espiritualidade nos bastidores e não no outro canal? Primeiro, no outro canal é um canal escola. É um canal de educação espiritual. É um canal de ensinamento da espiritualidade. Aqui é um canal de fofoca, de bastidores, do que acontece atrás das salas de aula. Então, o atendimento de saúde, as cirurgias espirituais que eu faço, ele não é o principal. Para você que está doente pode ser, mas para Deus não é. Para Deus é muito mais importante fazer você abrir a sua consciência e resolver a questão da consciência do que você ter a cura em si. Por incrível que pareça. O ensinamento para o espiritual é infinitamente mais importante do que a cura em si. Por incrível que pareça. Será que é por isso que Jesus ensinou muito mais do que curou? Pois é. Cenas do próximo capítulo. Meus queridos, dito isso, explicado isso, outra coisa. Mas, professor, por que o senhor fala de política e você fala de dinheiro nesse canal? Parece não tem nexo. Não tem nexo porque você não tem a devida evolução. Se você estudasse um tiquinho assim, bem pouquinho, não precisa de muito não, bem pouquinho, você vai lembrar de algumas falas do Chico Xavier. Aonde o próprio Chico Xavier pegou e falou, sabe o quê? Que o espiritual tem o dinheiro como o sangue da sociedade. Ou seja, é o nutriente que alimenta todas as células. Sem sangue, ninguém anda. Sem sangue não existe vida. Sangue é vida. Então, meus queridos, quando as pessoas criticam a parte financeira, é porque elas não têm noção nenhuma da importância que é o financeiro. Se não fosse o financeiro, eu não estava nem indo atender. Se não fosse doações de pessoas, eu não tinha nem comprado cadeira para ter lá. Porque as cadeiras que tem lá é por causa de doação, viu? Teve gente que pegou e se sacrificou. Teve gente que pegou parte do salário e ajudou. Se você tem um lugar onde sentar lá, é porque teve gente que ajudou. Teve gente que pegou o esforço e fez um gesto de amor e carinho para as pessoas. E eu só tenho que agradecer. Eu fico até emocionado, mas é verdade. Então,
O dinheiro é o sangue das coisas. Agora, tem gente que usa para fazer magia negra, para usar o sangue para explorar o próximo, para matar o próximo. Mas quando ele é usado para o bem, tudo flui e tudo é harmonioso. Essa é a diferença. Professor, tudo bem, o dinheiro até entendi então, vai. Mas e a política? Ué, quais foram as vidas dos avatares passados? Jesus teve que nascer na linhagem do rei Davi, de uma personagem política. Deus era o Deus de personagens políticos, rei Salomão, Moisés, o líder dos hebreus, Faraó, tudo personagens políticos. Se você não entender a importância que tem a política e não parar de brincar com a política, de pegar e ficar colocando humanos sem evolução, humanos com propensão à corrupção, humanos com sujeira, desculpa. Você não está preparando o lugar para receber a ajuda de Deus. Porque você pega e coloca um monte de lixo na tua casa e chega e fala assim, Deus, você precisa limpar essa casa aqui, porque olha qual a sujeira que tá. Ai, que bonitinho. Você pega e coloca um monte de sujeira na casa e quer que eu limpe. Quem sujou, limpa. É assim que funciona no espiritual, viu? De vez em quando Deus fica bravo porque a sujeira é tamanha, e aí ele solta o carreirão em cima das crianças, de nós, humanos, e aí solta o carreirão e aí a gente tem que sair arrumando e ele pega a vassoura e fala, vai tudo embora, e você também vai ficar sem comer hoje. Só pra você aprender que vai ficar de castigo no banquinho. O buraco é mais embaixo, viu? A coisa não é tão bonitinha do jeito que a gente imagina, não. A coisa é... Sabe como é que é? Porque pintaram o pavão de um jeito aí que não é bem assim o pavão, não, hein? O pavão tem uma pena meio diferente aí. Tem gente que tá pintando de um jeito e é outra, hein? Então, essas coisinhas que tem. Então, ou você entende e aprende que política é um dos maiores mecanismos da espiritualidade para corrigir todas as coisas, e você tem que fazer o seu papel e não colocar porcaria, você não precisa colocar o melhor, mas você não pode pôr lixo. É só isso. Quando você for lá no outra vez, olha, vou escolher esse candidato. Não é porque o cara vai tapar um buraco na tua rua. É porque o homem, ele é honrado. Ele tem medo de Deus. E não é sem vergonha oportunista. Porque se vocês forem nessa onda, lascou tudo. Aí não adianta pedir coisa para Deus. Esquece, mano. Esquece Deus, porque não vai ter. Vocês estão entendendo como é que funciona tudo? Dinheiro, meu querido. Então eu passando as informações de dinheiro, eu estou antecipando problemas que vão acontecer. Você pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde. Hoje nós temos um negocinho aqui que é mais um recadinho de que vai explodir tudo. E quando explodir tudo, é tudo mesmo. Não é tudo mais ou menos. É tudo. É uma questão de tempo, tá, gente? Falando em tic-tac, eu não sei se a pessoa que falou que tem um reloginho vai me mandar mesmo ou não vai. Um reloginho, porque a pessoa tem que me avisar, porque se ela falar que não vai me mandar, eu tenho que avisar nos vídeos falando assim, olha, não vai mandar, então continuem procurando até achar para me mandar. Tem um reloginho aqui que tá aqui que eu tô usando, até tá me ajudando aqui no trabalho para fazer as análises, alguma coisinha aqui. Agradeço muito, que Deus abençoe, o gesto de amor e carinho. Os outros reloginhos, que fique como uma lembrança todas as vezes que a pessoa olhar pro reloginho lembrar de mim, que assim fique. Vamos para as notícias? Vamos para bater o papo das outras coisas? Então é isso daí. Quer estudar coisas e desenvolver a sua consciência? O outro canal, tá aqui no descritivo do vídeo. Tá ali, primeiro link pro canal principal. Lá é estudos, aprofundamento, tem revelações para ir cruzando informações, tem um monte de coisinha, tá ok? Aqui, bastidor. Bastidor é bastidor, filho. É atrás do cenário. O que está acontecendo, o que está fazendo, o que tem. Atrás do cenário. Depois que acontecer, aí vai para o canal principal. Aí já é acontecimento. Aí ele sai do bastidor e já está em cena. Certo? Teatro é assim. Ok? Vamos lá?
Meus queridos, então que Deus nos abençoe para que dê tudo certo hoje. Meus queridos, o negócio é o seguinte, vamos começar pelo dólar. O dólar internacional está no 0 a 0, está lindo, maravilhoso, estabilizado. Mas tem um detalhezinho que me assustou um pouquinho ontem. Por mais que o dólar tenha ficado praticamente no 0 a 0, o dólar ficou em R$ 4,88 ontem. E ele subiu 0,15, é praticamente zero. Só que é o seguinte, olhando o gráfico, o dólar estava lá embaixo. Chegou no finalzinho do dia, o dólar fez assim, ó, subiu. Por que o dólar subiu bem no finalzinho do dia? É um sinal de que o dólar está valorizando ou tem gente apostando que vai valorizar. O que pode ter feito isso? Ata do cupom americano. Teve ata do cupom Brasil e teve ata do cupom americano, que é outro nome, mas vamos usar a mesma linguagem, para facilitar o entendimento. E lá, meu querido, o homem falou que vai subir os juros. Então, as pessoas começam a falar assim, poxa, já está valendo a pena não investir mais em empresa, investir em títulos americanos. Será? Aí que está o pulo do gato. Mas a pressão já está acontecendo, ok? Vamos ver as cenas do próximo capítulo, pois as manobras para trazer dinheiro para os Estados Unidos de novo, via juros, eu acho que não está funcionando. O tiro está saindo pela culatra dos Estados Unidos. E pela primeira vez na história, eu acho que os Estados Unidos está metendo os pés pelas mãos e vai se estrepar. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Ações. Ontem subiu um pouco as ações do mercado e do planeta. Hoje desabou. Ontem subiu um pouquinho. Hoje está desabando. As ações, para vocês terem ideia, da Alemanha, por que o senhor pega a Alemanha, não pega a França, não pega a Inglaterra, não pega outros lugares? Porque a Alemanha é um dos maiores fabricantes de equipamentos industriais do planeta. É a base da base da base de muitas indústrias no planeta. Então, ela é o melhor termômetro para eu saber sobre o setor industrial, que é o que mais afeta as bolsas de valores. E hoje, nesse exato momento, agora são 7h48, está caindo 1,2%. A bolsa de valores da Alemanha está de 15.598. Vocês têm noção do que é isso? É como se eu estivesse voltando a bolsa de valores da Alemanha para 3 anos para trás. Credo, professor, ela está andando para trás com muita força. E a do Brasil ainda deu uma respirada boa. Você olha aqui, tá tudo azulzinho, tudo feliz, todas feliz. Os bancos que eu achei que ia dar um pulo, ficar muito feliz, não ficou muito. Subiu, mas não ficou naquela alegria exarbida. Então, meus queridos, e a Bolsa de Valores aqui subiu 0,7%, fechou em 118.695. Tinha batido quase 120. Com a questão do cupom, e o cupom falando que precisa tomar cuidado, que vai fazer algumas coisinhas, eu acredito que a Bolsa de Valores pode trazer uma alegria muito grande, fazendo-a subir até para uns 122 mil pontos. Mas na hora que ela dá aquela reladinha de 122 mil pontos, vai coincidir bem quando o Lula vai fazer a cirurgia dele. Aí ela faz assim, ela despenca. Aí ela bate aquele pico e faz assim, para baixo. Eu vou ficar acompanhando aqui, porque eu estou cruzando uma informação com o espiritual. Como o espiritual falou que quando o Lula fosse ficar afastado por causa de doença, ia acontecer alguma coisa, foi falado meses e meses atrás. Antes, inclusive, dele ter falado que estava doente com dor. Que ele ia ter que fazer cirurgia. Antes, bem antes, hein? E como também o espiritual falou que em outubro o caos ia se instalar no planeta, que ia ter alguns acontecimentos apocalípticos no planeta, ele só não falou o que é, se vai ser vulcão, clima, furacão, ele não falou o que é, só falou que ia ter o negócio. Então a gente pega e fica meio assim, sabe, tentando juntar pecinhas. Então meu juntar de pecinhas é mais ou menos isso. Para dar a sensação de que tá tudo ruim, tem que subir. Então sobe, para todo mundo ficar feliz, aparecer um monte de notícia bonita, depois vem a notícia ruim. Pode não acontecer, certo? Eu só tô
simulando situações. Então, dentro disso, vamos ver o que anda acontecendo aqui, porque eu vou falar uma coisa para você. Essa semana, só notícia de reunião da ONU, o país daqui, a Lula daqui, Lula de lá, tudo as coisas daqui. É como se tivesse sumido toda a guerra do planeta, não tivesse nenhum furacão em andamento lá pro norte. Rapaz, é como se não tivesse mais problema nenhum. Até o problema que é seríssimo do calor exorbitante, tá tudo lindo, né? Mostra uma notinha aqui, outra lá e não fala mais nada. E eu só vendo as cenas do próximo capítulo. Vamos ver o que saiu no jornal? Olha só, Infomoney. Mais uma queda. Mas uma queda boa, certo? Porque quando a gente escuta a queda, a gente fala, ai, Deus me livre, mas uma queda boa. Banco Central reduz Selic em 0,5% para 12,75%. Então agora a taxa Selic está em 12,75% ao ano. Ou seja, 1% ao mês. Pouquinho mais, mas 1% arredondando, 1% ao mês. E indica futuros cortes da mesma magnitude. Até aí, beleza. É menor taxa de 16 meses, maravilhoso. Até aí, lindo. Só que tem uma ressalva. Infomoney. Análise do cupom. O Banco Central trouxe mensagens duras sobre inflação para direcionar manutenção do ritmo de cortes. O comitê listou riscos externos, ou seja, não é só questão do Brasil, vocês têm que olhar lá fora, porque o negócio tá feio lá, e internos sobre dinâmica de preços. E sugeriu ao governo perseverar na meta de resultado primário, ou seja, superávit. Ou seja, não explodir teto. Será que isso vai acontecer? Desculpa, mas eu fazendo os meus cálculos matemáticos, eu vejo que não vai conseguir. Se conseguir, foi por um milagre ou por uma caneta assinando, falando, olha, está autorizado. Mas que a dívida tem e a dívida vai ter e que nós vamos piorar a dívida do Brasil, isso para mim é um fato que eu estou olhando aqui e não tem para onde fugir. Mas vamos lá. É só aqui, professor? Não. Saiu também a questão dos Estados Unidos. Infomoney. Gente, sabe o que eu tô fazendo? Eu acabei de coçar a barba, eu lembrei. O espiritual tá falando para mim, né? Porque quer que eu deixe a barba crescer. E eu tô fazendo uma força muito contrária, muito grande. Você sabe o que o espiritual tá fazendo? O espiritual tá fazendo com que minha barba, ela cresça, mas ela não saia para fora. É como se estivesse crescendo, fazendo um negócio de lã e ficando assim dentro do própria coisa aqui assim. Eu nunca vi uma coisa dessa. Já conversei com um monte de gente que tem barba, todo mundo fala, mas isso aí não existe, isso aí não acontece não. Acontece se você tem um cabelo crespo. Mas se você tem um cabelo liso, a sua barba normalmente fica lisa. Eu falei, mas não tá ficando. Mas você tá passando hidratante? Eu falei, tô. Você tá escovando ela? Eu falei, tá aqui, cara, escovo todo dia. Todo dia eu pego e escovo ela com a parte mais fina que tem. Tem a grossa e tem a fina. Eu uso a fina. Isso aqui arranca até piolho, moço. Tão fininho que é. E mesmo assim tá ficando acumulada. Eu falei, cara, esse espiritual é danado, moço. Porque até então, olha, já faz meses e meses, comecei em fevereiro, março, vai, fevereiro, até agora. E parou de coçar que coçava, por isso que eu não deixava crescer. Agora, eles estão fazendo de um jeito, porque eu falei, não, tá ficando feio, ó, tá parecendo o coiso, tá crescendo pros lados, em vez de crescer para baixo, tá crescendo pros lados, não quero saber disso aí não. Não é com os bichos, moço. Eles estão fazendo não crescer pros lados e tá fazendo a coisa ficar tudo de um jeito. Olha, eu vou falar pra você que deve ter um cabeleireiro desencarnado do outro lado que fica tratando só pra deixar a coisa ficar do jeito que precisa. Rapaz do céu. Ai, meu Deus do céu. Olha, espiritual faz cada uma que olha. Posso falar pra você quando que eu imaginei que eu ia ficar de barba na minha vida? Nunca. Posso falar pra você quando que eu ia imaginar que eu ia deixar uma barba crescer? Nunca. E o pior é que a gente fala assim, nossa, eu vou ficar com calor desgranhento. Posso falar uma coisa pra você? Não esquenta.
No frio não esfria, mas no calor não esquenta. Olha, eu juro para vocês que eu não consigo entender. O espiritual é duro na queda. E eu também não sei para que a barba. Você fala assim, mas para que? Eu não sei, moço. Não me pergunta por que eu não sei. Eu só sei que tem um monte de gente que fala assim, nossa, o senhor é lá do Oriente Médio? Eu falei assim, ó, em outra vida deve ter sido, porque não é possível. Não é possível. É muito cômico, não? Para não dizer bizarro. Para não falar bizarro. Mas vamos que vamos. Seja feita a vontade, pelo menos do espiritual, né? Ai, Jesus. Eu ainda vou descobrir o motivo. Ainda não sei, mas vou descobrir. Infomoney. Como eu já tinha falado do cupom aqui do Brasil, nos Estados Unidos também teve lá. E olha só, repercussão do FONC. Lá o cupom chama FONC. O recado do Fed, que é o Banco Central Americano. O recado do Fed foi de manter os juros mais altos. Ou seja, o Brasil está baixando e os Estados Unidos está falando que tem que manter os juros altos. E por mais tempo, dizem analistas. Novo sumário de projeções de diretores estima que início de queda dos juros nos Estados Unidos pode estar mais longe do que o projetado pelo mercado. Ou seja, os juros, os americanos, eles não fazem prospecção de 3 meses, 6 meses. Eles fazem sempre por um ano. Eles trabalham muito com budget. Budget é programação financeira de um ano para frente. Então, meu querido, não é para 2024 que vai cair o valor dos juros. Vai ser só em 2025 e olha lá. Porque aí eles vão fazer um outro prospecção. Rapaz, a coisa nos Estados Unidos não tá bonito não. E olha só a fala do Powell. Infomoney. Após manter juros, porque eles não subiram, mas também não abaixaram, e falaram que vai subir. O Powell diz que a inflação nos Estados Unidos está longe da meta e que os juros voltarão a subir caso seja necessário. Ou seja, nós não subimos porque estamos achando que é algo momentâneo a inflação. Mas se não for, nós vamos ser obrigados a subir. A política monetária poderá ser ajustada, mas por hora segue em patamares restritivos, diz o presidente do Banco Central Americano. Ou seja, estou mantendo com vontade de subir. Será que isso vai ser a gota d'água do mês que vem? Outubro? Olha, não sei. Mas olha só o que está acontecendo nos Estados Unidos. Por isso que eu falo, as pessoas têm que olhar lá fora também. Ô, espírito satanás que sai motoca aí. Jornal AFP. Paralisação orçamentária volta a assombrar a administração federal nos Estados Unidos. Como assim, professor? Não tem dinheiro? Já acabou o dinheiro? Os Estados Unidos enfrentam novamente a ameaça de uma paralisação do governo federal se o Congresso não chegar a um acordo sobre o novo orçamento nas próximas 2 semanas. Vários projetos de lei sobre financiamento estão circulando em Washington, ao mesmo tempo sem votos suficientes no legislativo para que os democratas, que controlam o Senado, e os republicanos, que comandam a Câmara dos Representantes, os aprovem. Épocas de eleições, épocas de muvucas, e o seguinte é o seguinte: não tem dinheiro. Eu vou falar uma coisa para vocês. Ou os Estados Unidos dobra, não vai poder só subir. Ou os Estados Unidos dobram os impostos lá, ou eles não vão pagar as contas. Não fecha. Não fecha. Gasta mais do que recebe, uma hora explode. O Brasil tá brincando disso. Uma hora também vai explodir aqui, viu? Porque a gente gasta mais do que recebe. Aí, só que é o seguinte, os impostos dos Estados Unidos ainda são baixos. No Brasil já tá lá em 50%, arredondando para a escravidão, tá? Nós já estamos nos 50%. Nós já estamos trabalhando um dia para nós, um dia para o governo, um dia para nós, um dia para o governo. Aliás, a gente já trabalha
10 dias para a sociedade, para os boletos e um dia para nós, porque é isso que acontece. E se bobear, nem um dia tem, porque você não consegue nem tomar um gororó para dar aquela relaxada. Vai explodir. Mais cedo ou mais tarde. Pode empurrar um pouquinho mais para frente, mas vai explodir. Então, professor, você acha que eles estão só esperando e só forçando uma guerra para ter uma justificativa? Você pode ter certeza absoluta para justificar que não teve falência do capitalismo. Só que o problema não é o capitalismo. O problema é irresponsabilidade governamental. O problema é a contabilidade governamental. A brincadeira de gastar mais do que recebe, não dá. E ela começou, sabe como? Quando aquelas pessoas tinham muito dinheiro, querendo ter poder e ter mais e mais e mais dinheiro. Aí vamos em vez de prestar para a empresa, vamos prestar para os governos, porque aí todo mundo paga. Crédito consignado da sociedade inteira. Porque é isso. O governo, até dá uma moratória. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. O negócio não tá bonito não, hein? Vai explodir já já, hein? Vamos lá. Infomoney. Ao lado de Joe Biden, Lula diz que Brasil e Estados Unidos querem criar novo marco na relação capital e trabalho. Entre outras prioridades, compromisso é de combater a discriminação no ambiente de trabalho, perfeito, e promover o uso da tecnologia em prol dos trabalhadores, perfeito. Posso falar uma coisa para você? O Lula, nessa viagem das Nações Unidas, ele está sendo o cara. Inclusive, até o Ciro Gomes, que pega e mete porrete em cima do Lula, pegou e elogiou ele. Porque dessa vez, cara, o Lula acertou a mão. Ele foi bater papo, inclusive, com o Zelensky. Ele foi falar com os Estados Unidos, com o Joe Biden, conseguiu. Falou com o cara. Falou de assuntos interessantes. Não ficou falando de besteira. Não ficou falando mal do ex-presidente. Parou com essas palhaçadas, essa coisa de gente chifruda. Parou com isso. Falou, leu o descritivo, não saiu falando da cabeça, as loucuras, as mentiras malucas que aparecem na cabeça. Falou tudo certinho. Cara, ele seguiu o protocolo perfeito. Se você pega, se não fosse os problemas que tem aqui, se não fosse essas porcaria de ideologia, essas implantação do satanás de ideologia do cão, aonde os outros, esse pessoal que gosta de ideologia, eles querem implantar uma ideologia que se lasque você que não gosta. Porque quem manda é nós que sabe o que é melhor para você. Você não sabe o que é melhor para mim, não. Você vai fazer essa ideologia dentro da tua casa, daqui não, com a sociedade inteira não, Deus me livre. O problema é esse, né? Eles forçar eu querer uma coisa que eu não quero. Então, tirando isso, cara, ele foi perfeito. 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 Mais uma vez, parabéns de novo. Vamos lá. E ele falou que o Zelensky deixou bem neutro a coisa ali. Certo? Tirou aquelas riscas. Olha, ele foi muito bem. Muito bem. Infomoney. Barômetro do poder. Acordo de Lula com o Centrão, já aqui no Brasil, tá? Pega o aviãozinho e volta para cá. Acordo de Lula com o Centrão é positivo para a agenda econômica no Congresso. Até aí todo mundo entendeu. Só que o arcabouço até parou de falar e ninguém fala mais nada porque viu que é um lixo atômico. Agora é a reforma administrativa. Essa eu quero ver. Essa tem que passar primeiro. Essa tem que passar. Mas não deve salvar meta do Haddad, dizem analistas. O Haddad que fez aquela prospecção que vai dar tudo azul, que vai fechar as contas. Desculpa, não fecha, Haddad. E os analistas já estão falando. Especialistas elevam projeções para a base do governo no parlamento, mas estão mais céticos quanto à entrada do déficit zero em 2024. Desculpa, como diz o ministro do STF, perdeu o mané. Eu acho que agora se lascou. E já que estamos falando de perder o mané, olha só que coisinha mais linda.
Já que o Lula quer falar sobre direitos do trabalho, será que é isso que vão implantar lá nos Estados Unidos? Olha que coisa linda. Olha, eu tô tão feliz. Olha que alegria. Só que não, né? Porque a desgraça do outro é também a minha. Folha de São Paulo. Sindicato cobra 12% de contribuição. Você já pensou o sindicato tirar 12% do seu salário? Que delícia. E exige R$150 para a recusa e gera polêmica após decisão do STF. Ah, você não quer pagar os 12%, então você vai pagar 150 para poder protocolar o pedido para eu não tirar os 12% seu. Que a lei me autorizou, que o STF me deu direito. Um sindicato de Sorocaba e região virou motivo de polêmica entre os trabalhadores e nas redes sociais após a convenção coletiva da categoria 2023-2024. Trazer a cobrança de contribuição assistencial de 12% sobre os salários dos profissionais. Ou pagamento de uma taxa de 150 para quem se opuser à cobrança. Ah, você não quer? Vai pagar 150 de taxa. Embora as negociações entre o CAAC, sindicato que representa o setor de agentes autônomos, e as empresas tenham ocorrido antes do julgamento do STF, do Supremo Tribunal Federal, sobre a contribuição assistencial, as exigências da convenção chegaram aos trabalhadores na semana passada, após a decisão do STF, que aumentou a indignação de quem é contra. Em julgamento que terminou na segunda-feira, dia 11, os ministros definiram que é constitucional a cobrança de contribuição assistencial de trabalhadores sindicalizados, ou não, desde que definida em assembleias e com direito à oposição. E eles aprovaram em assembleia. E aí? E aí? Aí, moço, você engole o que o nosso ministro pegou e falou para uns lá, né? Não foi o ministro que falou? Perdeu, mané. Foi isso, só tô replicando o que foi dito lá. É triste isso, viu? É triste. Mas o ser humano que plantou, você lembra do começo do vídeo? Ser humano que plantou, você tá reclamando do quê? Foi você que quis? Você que quis. Você vai no puteiro, se esbanja lá, não se protege e depois vem reclamar que pegou uma doença venérea? Você tá de brincadeira? Você não pegou porque aconteceu do nada. Você pegou por causa da sua promiscuidade, do seu erro, do seu pecado. Não estou falando que todos que têm doença venérea é por causa disso aí. Por isso que eu estou deixando bem claro, por causa da promiscuidade. Porque tem casos que é por causa de promiscuidade. E aí você quer que Deus resolve as coisas? Você quer que Deus venha e faça as coisas? Foi você que colocou. Assuma a sua responsabilidade. É você que tem que ser responsável por si. Largar a mão de ser chorão e jogar tudo nas costas de Deus. Nas costas de Deus não cola mais não, hein? E pra gente encerrar com chave de ouro, algumas coisas do que já foi dito, inclusive no livro do Chico Xavier. Se o Chico escreveu, é porque tem que acontecer. De uma forma muito grave ou de uma forma menos grave. De um extermínio completo ou de quase um extermínio completo. Porque as pessoas têm assim. O Chico Xavier falou que só se tivesse não sei o que ia ter o extermínio completo da região norte. Ele falou extermínio completo, mas ele não disse que não ia ter nada. Ele disse que ia ter problemas. E no meio dos problemas iam ver se iriam usar coisas de extermínio completo. Ou seja, solta uma bomba daqui, uma bombinha atômica aqui, outra ali, outra lá, e aí alguém muito bravo fala assim, agora eu vou soltar a hiper, super, ultra bomba atômica que explode tudo e acaba com tudo. Pode acontecer? Não sei. Se o pessoal de Capela, que soltou bomba atômica lá, tá tudo encarnado aqui, brincando aqui, a probabilidade de repetir é gigantesca.
Os caras fizeram errado lá, volta aqui e faz errado aqui de novo. E aí? Pois é. Mas vamos lá, para encerrar. Estadão. Consórcio Sul-Sudeste. É aprovado em São Paulo. E os cargos comissionados terão salário de até R$19,5 mil. Bom, o que é esse consórcio? Ele é como se fosse uma estatal, é uma empresa do governo e tem um nome, rapaz. Oh, meu Deus, autarquia. Ela é como se fosse uma autarquia. Ela é do governo, mas não é do governo. Ela tem vida própria. Era uma empresa própria, mas o dono é o governo. E esse consórcio serve para quê? Já tem uns consórcios. Tem pessoa que está reclamando, mas já tem um consórcio com o Espírito Santo, com outro lugar. Já tem consórcio feito, já existe consórcio. O que são esses consórcios? É mais ou menos o seguinte: é para integralizar um estado com o outro. Exemplo, se eu tiver um problema e precisar de equipamentos, precisar de suporte, o meu estado não pode emprestar para o estado vizinho. Não sei se vocês sabem. Deixar lá 1 ano, 2 anos, emprestar, ajudar a fazer alguma coisa, emprestar um dinheiro para um estado ou outro, você não pode fazer. O consórcio, ele libera isso, porque ele, como é provado, ele pega e permite isso. Porque está em estatuto da empresa de fazer isso, esse consórcio. Em um ajudar o outro. Só que o detalhe já tem a longo prazo uma questão de separação do Brasil, do sul para o resto. E parece que com isso vai começar a ter um pouquinho mais de força essa brincadeira. E as divisões onde eles querem fazer coincide com visões de livros escritos do Chico Xavier, do Brasil Futuro, Coração da Pátria. Gente, não tenho como ler isso e não pensar no Chico Xavier. No Brasil, a pátria do Evangelho e coração do mundo. Tem que ler o livro. Que livro que é? Se vira. Eu tenho que tratar vocês como se fosse nível superior. Não vou dar nada mastigado. Não quero que ninguém coloque mastigado. Mas qual que é? Qual que é? Eu já dei a dica. Você coloca, escreve no buscador e o buscador vai buscar para você a resposta. Tem até gratuito, viu? Porque o Chico fez de forma filantrópica. Então tem gratuito. Meus queridos, que Deus abençoe. Ah, e outra coisa, já que estou falando de livro gratuito, tem uma pessoa que mandou um negócio. As pessoas têm que prestar atenção numa coisa. Não é porque você comprou um livro em PDF que você pode pegar o livro e sair mandando para as outras pessoas, viu? É crime. Mas eu comprei, eu faço o que você quiser. Não. Reprodução e você não pode fazer. Quando você pega um arquivo e manda para alguém, você taca o arquivo aqui e criou outro ali. Isso chama reproduzir. Sair de 1 virar 2, 3, isso chama reprodução. Crime. Então vocês que são da espiritualidade, antes de pegar e passar apostilas para frente, meu curso, tem curso, vamos passar para o meu amigo, para o meu vizinho, não faça isso. Eu não dou autorização para tal. Quem quer vai ter que fazer o esforço mínimo. Ela tem que pagar e fazer o esforço mínimo. Credo, professor, a pessoa não tem dinheiro. Então não faz. Então não vê. Não quero. Não quero. Não é para passar o vídeo, não é para passar apostila, não é para passar nada. Crime. Crime. Tem que pagar. Vai conversar com Deus lá. Você está cometendo um crime humano e para lá. Porque tem que ter o esforço mínimo. Eu ensino isso, falo isso e peço isso. Mas, professor, é para ensinamento, é para a pessoa evoluir. Então você quer evoluir fazendo o Satanás. Você quer evoluir com o mal. Você quer uma evolução usando a maldade, o errado. Desculpa. Começa o aprendizado, então, da sua evolução nisso. Muita atenção nessa hora. Só
passem para frente arquivos em PDF, só passem para frente se o autor permitir. Se o autor não permitir, não pode. Não pode. Cuidado, hein? Quem avisa, amigo é. Você pode achar que não é nada, ninguém viu, mas ó, seu mentor tudo aqui, ó. Aí depois você vai ter dificuldade financeira e você não sabe por quê. Aí depois você vai fazer uma magia para finanças, para resolver o problema de finança, e você não consegue resolver o problema de finança, vai falar que a magia que não prestou. Mas você não para de plantar coisa errada, você não para de fazer coisa errada. Errado de quem pegar, porque pegou, sem perguntar. Eu nunca li e não leio. Eu pego e falo, eu apago na hora, falo, não quero nem saber. Mas é para você aprender, não interessa. Não interessa. Se estrepa quem recebe e se estrepa quem fez. E quem que é o responsável máximo? É quem fez. E quem recebe é conivente e fez também. Mas quem que fez a tentação? Quem que foi o Satanás atentando? Pois é. Meus queridos, que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta. E hoje, se Deus abençoar, atendimento. Que Deus possa nos agraciar e que muitas pessoas possam receber da graça dos milagres de Deus. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.